falam sobre estudo. Oi, meu povo! Meu nome é Samira Martins e seja bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje vamos viver junto a rotina de Albert Einstein e entender um pouco como era a sua rotina de criatividade, como que ele realmente funcionava, né? Os hábitos que ele tinha na rotina dele, que mudam um pouco dos nossos hábitos comuns, mas é algo bem interessante pra gente descobrir como que uma pessoa que teve um conhecimento tão grande em uma época que era muito desconhecida, vários assuntos, ele pôde criar e ser muito criativo realmente, pôde criar fórmulas, criar bases científicas que mudaram a história realmente. Simbora lá? Então, primeiro, vamos mudar esse cenário. Albert Einstein é um dos estudiosos que eu mais me interessei durante o universo do vestibulando, e ele foi uma pessoa que eu admirei muito, principalmente pelos seus hábitos, pela sua rotina e pela forma que ele analisava como que tinha que ser a sua rotina. Então, Einstein sempre dormia mais de 8 horas. 8 horas era o mínimo que ele dormia e ainda tirava cochilos conforme fosse acontecendo o seu dia. Ele falava que isso ajudava muito na criatividade, ajudava muito nele para o seu descanso em si, mas também para ele conseguir criar, pensar de uma forma mais clara. Para vocês terem noção, uma noite mal dormida de Albert Einstein era 8 horas por noite. Então, a minha noite muito bem dormida é isso. Por isso que pra mim não foi uma realidade levantar 9 horas da manhã. Eu levantei normalmente na hora que eu levanto, que é 7 horas. Já comecei a rotina como ele começaria, vestindo sua roupa social. Gente, eu descobri uma coisa que eu fiquei muito chocada. Albert Einstein não gostava de meias e chamava elas de desnecessárias. Então imagina um chulezinho que Albert Einstein não tinha. Naquela época ainda. Mas, continuando, ele já ia preparar seu café, tomava realmente um café tranquilamente. Tem uma citação que ele diz que ele gostava muito de ter pelo menos um período do dia mais tranquilo. Então, ele tomava tranquilamente seu café e lia seu jornal. Eu não escolhi que a minha rotina mais tranquila fosse na parte da manhã e sim, mas à noite eu realmente tomei um pouquinho mais rápido o café e também não li jornal. Li um livro que eu gosto bastante, então seguimos aí na mesma linha de raciocínio, né? Vocês concordam? Mas ali por volta de 10h30 ele já ia para a faculdade, onde ele dava aula, e ficava lá até 1h30 da tarde. Então, eu não vou para a faculdade, por isso que eu vou começar a trabalhar aqui em casa mesmo, fazendo as minhas coisas, e vocês vão acompanhando aí que eu tenho coisinhas para fazer. Eu vou contando pra vocês, porque eu vou meio que fazer um pouco da minha rotina. A minha rotina vai ter que... Agora eu teria que estudar inglês, mas eu preciso enviar alguns e-mails. Então eu vou começar enviando esses e-mails e depois eu vou começar a estudar inglês. Então, simbora acompanhar comigo. Enquanto eu vou estudando, eu vou contando pra vocês algumas coisas que eu descobri. E aqui peguei o fone e vou falar coisas que eu pensei também, refletir aqui com vocês, que vocês sabem que eu amo reflexões sobre frases. E tem uma que eu encontrei nas pesquisas que foi: o único instrumento de Einstein é sua cabeça. Ele não precisa de livros e seu cérebro é sua única biblioteca. Isso ficou tão pegou tanto em mim, eu não sei porquê, até eu começar a refletir sobre ela. E porque exatamente hoje em dia a gente sente que quanto mais informação a gente tem, mais sem informação a gente fica. Não sei se vocês têm esse sentimento, que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente percebe que a gente não sabe tudo. Só que na época de Einstein, ele não tinha o Google pra jogar lá e como funciona tal coisa. Ele realmente tinha que buscar. E a confiança na mente dele era tão grande que ele pôde criar muitas coisas. E aí vem uma coisa muito interessante, que é a base da confiança nos nossos próprios estudos, sabe? A gente tenta criar um raciocínio, a gente fala, não, mas se eu fizer isso daqui vai estar errado, vai acabar eu me atrapalhando e vai acabar sendo sem sentido com a matéria. Só que às vezes não, se a gente se arriscar, se a gente se dedicar a imaginar, Einstein considera a imaginação o ato mais importante para o conhecimento. Se a gente começar a imaginar, tentar criar fórmulas, tentar criar coisas que vão funcionar pra gente, às vezes a gente cria uma imaginação e começa realmente a ter um conteúdo, confiança em nós mesmos muito grande. Por isso que Einstein mesmo, se vocês pegarem as mesas dele assim, que você vê mais caderno de anotação do que realmente livro. Se vocês repararem bem na foto, tem muito caderno, muita coisa de anotar, sabe? Nem é tantos livros que ele tem no escritório dele. E acho que isso vem exatamente dele criar o raciocínio dele, da forma dele pensar, e ele conseguir
transmitir isso pro papel, sabe? E eu acho, assim, incrível, gente, o que eu comecei a refletir sobre anotações, sobre cadernos, mudou realmente com esse vídeo. Principalmente quando eu falo sobre criação, sabe? A gente ser mais criativo e usar a nossa imaginação, assim, para realmente criar coisas para nosso cotidiano, não só para os estudos. Quando voltava para sua casa almoçar, sua comida favorita era espaguete, então não podia ser diferente. Também fiz espaguete em homenagem a ele, então comi meu espaguete também na hora do almoço. Agora, na parte da tarde, eu vou ficar basicamente realmente trabalhando, editando vídeo, criando roteiro, criando ideias, basicamente, e também fazendo projeto agora à tarde, porque é o que eu preciso fazer mesmo e é o que Albert Einstein fazia todas as tardes dele. Ele separava para fazer as coisas, né, da vida própria dele, os projetos pessoais, as descobertas que ele fez. Ele separava essa parte da tarde. Ele trabalhava realmente na faculdade, na parte da manhã, e agora ele trabalha nas ideias dele. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar nas minhas ideias e no meu projeto. Durante a parte da tarde, ele gostava bastante de trabalhar, conversar com as visitas que viessem até ele, também responder cartas que ele tinha, né, que às vezes as pessoas mandavam, mas ele dedicava a tarde e a noite dele realmente a trabalho e a resolver coisas. Então, ele só trabalhava para a faculdade 2 horas. Então, o momento que ele realmente estava lá, criando as suas fórmulas, pensando na física, ele estava na casa e não na faculdade. Isso foi algo que me surpreendeu, porque eu pensava que ele estudava em alguma faculdade e trabalhava em cima disso, mas não, ele fazia isso na casa dele mesmo, em um período que fosse fora da faculdade, quando ele estava lecionando. Trabalhava bastante. Quando eu digo que ele ficava nessa parte da tarde e da noite, ele trabalhava bastante. Ele ia ali por volta de 8 horas por dia, durante 6 dias. Então, só um dia que ele realmente tirava para descansar. Como eu disse para vocês, ele ia dormir bem tarde. Então, ele dormia ali por umas 11 horas e acordava 9 horas da manhã. Eu acho bem interessante algo que eu descobri, algumas curiosidades que eu fui descobrindo aí da rotina de Albert Einstein, é que ele tocava violino como uma forma de resolver seus problemas. Por exemplo, quando ele estava tendo alguma dificuldade na criação de algo, ele parava, respirava um pouco, ia tocar seu violino e conforme ele ia tocando, ele ia raciocinando aquele problema que ele teve na rotina dele, como ele podia melhorar, o que ele podia melhorar. E eu achei isso tão interessante e ele realmente pensar sobre ele usar esse momento criativo para refletir sobre alguns problemas, eu achei muito legal e vou testar também. Uma coisa que eu não sabia, mas pode ser que vocês soubessem, mas Albert Einstein era judeu, então quando Hitler assumiu o poder, ele foi para Princeton, nos Estados Unidos, lecionar, né, dar aula, e que foi onde ele se aposentou também, então ele ficou lá o resto da vida dele praticamente. E eu achei super curioso, porque eu não fazia ideia disso. Mas então, simbora voltar para a realidade de hoje. E continuem agora com a Samira do presente. Meu povo, agora já são 6h53. Normalmente, assim, ele janta ali e ele continua os estudos, os trabalhos dele até 11 horas da noite. Só que eu não consigo fazer isso. 6 horas, 7 horas já começa a minha cabeça não funcionar direito, eu começo a ter dor de cabeça se eu ultrapassar isso. Por isso, eu vou parar aqui o meu dia, contando a rotina dele e vou realmente finalizar o vídeo contando pra vocês como que foi viver a rotina. E eu achei uma rotina muito mais tranquila, eu imaginei que era uma rotina muito mais pesada, só que não, uma rotina muito mais calma, muito mais tranquila. Eu consegui fazer bastante coisas, realmente aquilo de separar um tempo pra você conversar, pra você debater, pra você trabalhar as suas ideias. Foi bem interessante, algo que eu quero acrescentar na minha rotina, ter esse tempo de trabalhar nas minhas ideias. Eu percebo que eu sempre acabo colocando isso como, tipo, quando não tô basicamente fazendo coisas do projeto, falar, agora eu preciso responder aquelas pessoas, preciso responder aqueles e-mails, e ter um momento certinho pra fazer isso. Eu achei bem interessante. E eu vou colocar na minha rotina porque é algo que foi muito produtivo e eu percebi que deu muito certo. Eu fiquei muito grata, sabe, pelo dia, ter conseguido fazer tudo que eu tinha planejado e de uma forma menos pesada. Eu achei bem legal que eu fiz muita coisa em uma rotina muito mais leve. Eu percebi que eu não me esforcei tanto pra fazer as atividades, mas eu consegui fazer muita coisa. E sobrou tempo ainda, isso que eu achei muito louco. Eu conseguia fazer as coisas muito rápido,
e foi bem interessante isso. Eu vou começar a analisar mais a rotina dele para entender qual foi a parte do meu dia que foi a virada de chave realmente para ter um dia mais produtivo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E claro que deixem aqui novas pessoas que vocês querem que eu imite a rotina nos comentários, que eu vou adorar me aventurar aí por rotinas de pessoas que é nesse mundo dos estudos. Um grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!